Aula sobre coeficiente de solubilidade. Preste bem atenção. O coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima de soluto que pode ser dissolvido num solvente a uma determinada temperatura. Coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. A 20 graus é possível dissolver no máximo 36 gramas desse sal em 100 gramas de água. A temperatura de 60 graus consegue-se dissolver 37,3 gramas no máximo em 100 gramas de água. O coeficiente de solubilidade pode ser expresso em gramas por litro. O caso do açúcar aqui, ó. A sacarose consegue se dissolver no máximo 330 gramas de sacarose em 1 litro de água, a temperatura de 20 graus Celsius. Classificação das soluções. Vamos ter como exemplo o nitrato de potássio. Em 1 litro de água a 70 graus Celsius, consegue-se dissolver no máximo 1.400 gramas desse sal. Se a gente colocar 200 gramas desse sal em 1 litro de água, está bem aquém dos 1.400 gramas possíveis no máximo. Então, o sal fica totalmente dissolvido. Então, temos uma solução insaturada. Em 1 litro de água, no máximo, podemos colocar 1.400 gramas desse sal para ser dissolvido. Então, é o máximo que suporta esse 1 litro de água a essa temperatura, 1.400 gramas de nitrato de potássio. Então, nós temos uma solução saturada. Se a gente acrescentar 1.600 gramas desse sal em 1 litro de água, 1.400 gramas, que é o máximo de saturação, estará dissolvido. Porém, 200 gramas ficará de depósito, ou corpo de fundo, ou precipitado. Chama-se essa solução de solução saturada com corpo de fundo. E a solução supersaturada? Aumenta o coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura. Coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus Celsius. Significa que eu posso dissolver 31,6 gramas em 100 gramas de água a essa temperatura. Inicialmente se dissolve 61,4 gramas de nitrato de potássio a 20 graus. 31,6 gramas será dissolvido e 29,8 formará o corpo de fundo. Então nós temos uma solução saturada com corpo de fundo, como visto anteriormente. Se aquecermos essa substância até 40 graus Celsius, observa-se que o sal ficará totalmente dissolvido. Então, esse precipitado se dissolveu. Então nós temos 61,4 gramas de sal dissolvido. É uma solução saturada, o que ela não era. Resfriando a solução até 20 graus Celsius, novamente com a temperatura anterior, observa-se que na mesma temperatura eu consegui dissolver mais. Antes eu conseguia dissolver 31,6, agora eu consigo dissolver 61,4 gramas. Aumentou o coeficiente de solubilidade. A essa solução chama-se solução supersaturada. Agitando esse recipiente aqui, uma batida, por exemplo, volta a precipitar novamente. Pois a solução supersaturada é uma solução muito instável. Então, observe que a 20 graus eu aumentei o coeficiente de solubilidade. Vamos para o problema. Qual a quantidade mínima de água necessária para dissolver completamente 9 gramas de cloreto de sódio a 20 graus? Portanto, a interpretação. O que significa esse coeficiente de solubilidade? Que em 100 gramas de água eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. Se eu tenho 9 gramas de cloreto de sódio, eu vou precisar quanto de água para dissolver? Totalmente 25 gramas. Problema 2. Qual a quantidade de nitrato de potássio que se dissolve em 300 gramas de água a 60 graus Celsius? Coeficiente de solubilidade. Interpretação. Significa que em 100 gramas de água eu consigo dissolver 110 gramas de nitrato de potássio. 300 gramas de água, quanto eu vou conseguir dissolver? 330 gramas. Problema 3. Temos 18 gramas de nitrato
de potássio inicialmente em 50 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius. Vamos resfriar essa solução. Vamos resfriar para 10 graus. A massa tanto do nitrato quanto da água permanece a mesma. O fato de diminuir a temperatura da solução não implica na alteração de massas. Então, o coeficiente de solubilidade a 10 graus significa 20 gramas em 100 gramas de água. Significa que em 100 gramas de água eu consigo dissolver 20 gramas de nitrato nessa temperatura. Porém, eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho quantos gramas de água? 50 gramas de água. Então, eu vou conseguir dissolver 10 gramas. Porém, se eu tinha 18 gramas, quanto será o meu precipitado? 8 gramas. Porém, o problema perguntou, permanecem dissolvidos em água. Dissolvidos em água, então, são 10 gramas. Problema 4, interpretação, 64 gramas de solução. A palavra solução significa massa de soluto mais massa de solvente. Então, está incluído naquele 64, massa de soluto e massa de solvente. Então, 64 gramas de solução é aquecida, evapora a água e diz que forma um resíduo sólido de 24 gramas. Está aí o resíduo sólido. Então, quanto evaporou de água? 40 gramas. Em 40 gramas de água, eu tinha 24 gramas de KCl, é o que dizia nesse recipiente. Então, em 100 gramas de água, quantos KCl eu vou ter? 60 gramas. Então, conseguiu-se o coeficiente de solubilidade. Próxima aula, trabalharemos com gráfico. Um bom estudo.